Bom dia, glória. Vamos iniciar mais um devocional, mais uma semana na presença do nosso Senhor, servindo, adorando. Ele é bom, Ele é bom. Eu creio nisso. Bom dia, Camila, Marleusa, paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Glórias, 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 glórias. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Queria convidar vocês a estarem orando comigo. E enquanto eu vou orando, eu quero te convidar e te pedir também, né? Para que você convide aí outras mulheres, outras pessoas, né? Devocional não é só para as mulheres. Que você convide amigos. Então envia essa live, compartilha aí com outras pessoas. Vai nesse sininho aqui, ó, compartilha lá para outras pessoas. Envia para o seu grupo de igreja. Convida amigos. Ó, quem tá lá no grupo de mulheres, das Mulheres Unidas pela Fé, compartilha lá também agora o nosso devocional. Avisa que começou. E enquanto eu vou estar aqui orando, você compartilha e envia aí, tá bom? Paz, pastora Mônica, Deus abençoe. Vamos orar? Pai, oh meu amigo Espírito Santo, que o Senhor hoje e a partir de hoje tenha esse devido lugar que é seu e que cabe só ao Senhor em nossas vidas, em nosso coração. Que nós estejamos sensíveis, esse é o meu pedido hoje. Estejamos sensíveis à tua direção, à tua voz. Eu leio nas Escrituras: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é isso que estou aqui, a buscar do Senhor, porque eu entendo que é essa letra aqui, ainda que sendo a palavra de Deus, disso eu não tenho dúvida, sem o Espírito, ela não tem vida. Ela não tem vida. Por isso que ao lermos, ao falar dessa palavra, que a vida, que o Espírito de ressurreição, que esse Espírito de vida, que venha ser queimado em nós, que nós venhamos hoje, nesse devocional, sermos acesas pelo teu fogo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, Pai, o meu pedido é para que o Senhor possa, em nome de Jesus, manifestar o teu reino através de nós. Operar o teu reino através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, faz em nós, manifesta-se em nós, Pai, para nós, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha queimar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus, que esta palavra queime em nosso coração. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bom dia, Tainá. Gi, Vitória, Deus abençoe. Vamos terminar Lucas 19, né? Conforme tinha prometido para vocês. Como no sábado teve um café da manhã com as meninas aqui em casa, não conseguimos terminar. Então vamos terminar Mateus 19 e vamos ver se a gente consegue aí terminar capítulo 20.
hoje, tá bom? Vamos correr. A partir do versículo 28. Mateus 19, a partir do versículo 28. Tá bom? Bora correr. Vamos ler, vamos colocar. Vamos colocar nossa mente aí, sendo cativa ao Senhor, o nosso coração rendido ao Pai, para que nessa manhã a nossa vida ela seja um terreno fértil para produzir esses frutos aqui. Bora compreender. A entrada triunfal, versículo 28 em diante. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que está distante. E, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, diga-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre os jumentinhos e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu quero então falar com vocês aqui, iniciando a partir desse versículo 28, nós vamos ver o quanto que é extraordinário o poder de Jesus em direcionar. Então nós vamos ver Jesus dando ordens, dando direção, dando revelação aos discípulos. E a Bíblia vai dizer que aconteceu exatamente como ele lhes tinha dito. Vocês pensem aí comigo, repitam aí comigo. Aconteceu exatamente como ele lhes tinha dito. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui, compreender, para descansar o nosso coração, dentro dessa obediência, de que ele sabe o porquê está nos direcionando para determinada coisa. Então, qual que é o nosso papel? Estarmos sensíveis a essa voz. Porque como os discípulos de Jesus, o nosso papel é estar atento aos sinais dele. É obedecer aos seus comandos. Gente, porque ainda que não saibamos o porquê dele estar falando, ou dele estar nos direcionando a determinado lugar, mas ele sabe o porquê está falando. Ele sabe o porquê ele está direcionando. E então a nossa obediência nos levará a viver coisas extraordinárias. Repita comigo: a obediência abre portas. A obediência é um princípio de Deus que abre portas para vivermos milagres. Então, eles viveram aquilo que Cristo estava lhes direcionando a viver. E por isso, nós vamos ver a palavra sendo direcionada.
Amém? Bom dia, todo mundo foi entrando aqui. Então, gente, hoje, nada de novo, Carol, obediência. O que o Pai espera de nós? Obediência. Obediência ao que, Carol? Aquilo que eu já sei. Mais uma vez, o Pai não vai cobrar de nós aquilo que nós não temos ciência. O Pai não vai requerer de você aquilo que você não tem consciência. Mas aquilo que você já sabe, você já pode obedecer, tá? Então, a consciência que você tem, você será cobrado mediante aquilo que você recebeu. Muito é dado e muito será cobrado. Ou seja, eu vou ser cobrado na medida que eu recebo. Então, na medida que os meus olhos são abertos a esse entendimento e eu passo a conhecer cada vez mais do Senhor, da sua palavra, que eu vou tendo essas revelações, direção, gente, obviamente, eu vou ser mais cobrada. Então, se você quiser, se você desejar no seu coração viver coisas extraordinárias, aprenda a obedecer naquilo que você já consegue compreender. Então, por exemplo, semana passada eu atendi uma paciente e há muitos anos ela vem lutando pelo casamento dela. E aí ela vem e traz para mim, Carol, mas e se não der certo, né? Se não houver essa restauração, eu não posso me casar de novo. O que você acha disso? Eu falei, olha, cada um vai ser cobrado mediante aquilo que o Espírito Santo lhe direciona. Se em seu coração você já compreendeu que existe um casamento até que a morte o separe, quem sou eu para dizer para você case-se de novo? Da mesma forma que se você compreende que não, Carol, mas nesse caso aqui eu tenho a bênção de Deus para um segundo, para um terceiro casamento, minha irmã, quem sou eu para dizer que você não pode se casar? Há um véu que foi rasgado e por isso nesse relacionamento com Deus, você tendo hoje acesso a esse relacionamento com Deus, você quem vai ser cobrada mediante as suas atitudes. Cada um será cobrado por aquilo que escolheu fazer, escolheu viver. Então, o julgamento, ele é individual, a sentença, ele é individual. Então, nós precisamos o quê? Focar em buscar mais, eu quero mais. Não. Primeiro, cumpre com o que você já sabe. Ser fiel no pouco. Gente, não adianta você pedir, Senhor, me dá mais. Senhor, me revela mais da Bíblia. Senhor, abra ainda mais os meus olhos para o entendimento, para o conhecimento disso daqui. Se você não obedece aquilo que você já sabe. Então, na medida que você consegue obedecer o que você já sabe, novos conhecimentos vão sendo entregues. Amém? Bora continuar. Lamento sobre Jerusalém. 41. Quando ele se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Qual oportunidade é essa que Deus concedeu? De verem o Messias, tá? De andarem com o Messias, de reconhecerem o Filho de Deus.
Essa foi a oportunidade que Jerusalém perdeu de reconhecer o Filho de Deus. E por isso haveria, né, ali lamento sobre Jerusalém. 45. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que andavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Repita aí, fala aí, olha, tentar até podem me destruir. Até podem tentar me destruir, mas não significa que vai conseguir. Amém? Não significa que conseguirão. A palavra de Deus nos garante, é isso que eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Os teus inimigos podem vir por um caminho, mas por 7 eles terão que voltar. Então, a nossa casa está guardada pelo guarda de Israel. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, mas esse Deus também é o Deus da Carol. Esse Deus também é o Deus aí, ó, da Marleusa, o Deus da Elizabeth. Esse Deus também é o Deus do Carlos, o Deus da Camila. Ele também é o Deus da Mônica. Então, ele é um Deus pessoal, que sendo feito tudo isso, agora, o seu desejo é manter-se esse relacionamento com nós. Amém? Então, bora para Lucas capítulo 20, que é o nosso devocional hoje. Lucas capítulo 20. Terminamos o 19, que foi de sábado, e vamos iniciar o nosso hoje. 20. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Repitam comigo: autoridade. Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que nós vamos ver aqui, nesses trechos? Nós vamos ver pessoas, algumas com poder, mas outra com autoridade. Então, estamos vendo aqui que os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos eram as pessoas que tinham sobre elas poder, tá? Estavam questionando Jesus. Então, obviamente, elas tinham um certo poder. Elas tinham, mas o que elas não tinham? Autoridade. E é isso o que nós devemos entender, que temos, já temos. E por isso devemos andar com quem já tem autoridade. A autoridade
é diferente de poder, tá? Carol, e qual é a diferença? É que dentro da autoridade, eu sou governada por Deus. E mesmo exercendo poder, mesmo exercendo poderes, pode ser que eu não esteja sendo guiada por Deus, tá? Então, você, devemos andar não em poder, mas em autoridade. Vamos pensar? Lá na Babilônia, vamos pensar em Daniel e Nabucodonosor. Dentre esses dois, um tinha poder e o outro tinha autoridade. Então, Nabucodonosor, ele tinha o quê? Poder. Ele tinha poder. Ele teve poder para jogar Daniel na cova dos leões. Ele teve poder para lançar decretos. Ele teve poder. Mas a autoridade, quem tinha era Daniel. A autoridade, quem tinha era Daniel. Então, essa autoridade não vai me levar, muitas das vezes, a ser superior a alguém, a ter um cargo mais importante, a ter um cargo de poder maior. Não, mas é entender que eu não sou definida pela cadeira que estou sentada, tá? A minha identidade não pode estar entrelaçada à cadeira que estou sentada. A minha autoridade, ela está firmada em quem eu creio. Em quem eu creio. Então, não é pelo meu conhecimento, não é pela força do meu braço, é porque é nele, é por ele e para ele. E por isso, conforme diz a Bíblia, para aquele que crê, tudo é possível. Amém? A autoridade é como nós andamos. Cristo andava em autoridade. Parábola dos lavradores, a partir do versículo 9. Alguém comenta para mim? Lucas 20, por favor. Lucas 20. Essa semana nós terminamos, né, Lucas? E vamos já dar início ao Evangelho de João. Lucas 20, vamos a partir do versículo 9. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas, quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia, tinham medo do povo. Sabe uma das coisas que me chama a atenção quando eu estava lendo isso daqui? E é um dos pontos que eu converso muito com meu filho. Quando fazemos devocionais, ou até nos momentos de oração que estamos conversando, e eu vou fazer perguntas para ele acerca do que é servir ao Senhor, qual é a diferença de ter Jesus como não ter Jesus. E uma das coisas que está muito fixado no coração dele é que se eu obedeço a Jesus, eu evitarei sofrimentos. Ele consegue, mamãe, se eu obedecer a Jesus, coisas ruins serão evitadas. Então, coisas ruins não vão me acontecer. E esse é um dos cuidados que eu tomo em relação ao Benjamin. E em relação a esses ensinos que eu vou passando para ele. E eu vou falando, filho, não necessariamente o nosso pai vai nos livrar de tudo que seja ruim. Obedecer a ele vai nos livrar de sofrimentos desnecessários. Obedecer a Jesus nos priva de sofrimentos desnecessários, mas não nos priva de todo sofrimento. Não nos priva de todo sofrimento. Por quê? Porque aquele sofrimento que o Pai permite que nós venhamos a viver, no livro de Tiago está escrito. Ontem à noite, antes de dormir, estava lendo Tiago. E na carta que Tiago vai escrever, e ele vai falar que esse sofrimento, ele vai produzir em nós frutos de esperança. Então, essa é a diferença, porque nós estamos vendo aqui uma parábola que o pai envia trabalhadores, envia ali lavradores aí na vinha. E o pai, vamos entender, o pai teria poder para evitar que fizessem algum dano, que esses lavradores não teriam sofrimento, porque esses lavradores estavam obedecendo ao seu senhor. Eles receberam do seu senhor um comando. Vão à vinha, peguem notícia de como estão lá e me tragam. Eles estavam debaixo de obediência. Eles estavam fazendo aquilo que receberam do seu senhor como ordem de fazer. Mas, mesmo obedecendo, eles tiveram que enfrentar a morte. Eles tiveram que enfrentar o espancamento. Eles tiveram que enfrentar a dor. Eles tiveram que enfrentar aqueles servos maus. E é isso, andar com Jesus, se relacionar com Cristo. Essa caminhada com o Pai não é uma privação de sofrimento, tá? Mas, conforme diz Romanos 8:28, é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É entender que, ainda que aos meus olhos o que está acontecendo é ruim, ainda que aos meus olhos o que está acontecendo poderia ou deveria encerrar-se ali, vamos pensar assim, que não deveria estar acontecendo. Gente, Deus sabe a quem permite, Deus sabe qual o peso que cada um de nós
conseguimos suportar. Deus não falha. Deus não perde este controle. Não perde. Ele não cochila pra... nossa, peraí, eu olhei pro lado, nossa, foi uma provação maior do que ela consegue suportar, do que ele consegue suportar. Nossa, me descuidei e aí vem um problema muito maior do que ela imagina. Isso não acontece. Nada sobrevirá à nossa vida que nós não consigamos suportar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É de entender que caminhar com Jesus, obedecer os seus princípios, obedecer os seus mandamentos, não me privará de determinados sofrimentos. Tem alguns que é necessário que a gente passe. Gente, vamos olhar para os apóstolos, vamos olhar para a igreja primitiva. Não foi nem só os apóstolos. A Bíblia vai falar que no tempo de Nero, gente, Roma ali, o sistema romano, ele queimava os cristãos e colocavam os cristãos em postes. E o corpo dos cristãos queimando iluminavam a cidade. A cidade era iluminada pelos corpos dos cristãos que estavam sendo queimados. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de quantos cristãos foram lançados aos teatros ali, ao Coliseu, para serem mortos por animais? Quantos cristãos morreram simplesmente pelo fato de confessarem a Jesus como Salvador? Simplesmente pelo fato de confessarem, ele ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai. Aí agora nós achamos que temos o direito de só requerer a parte boa. Não, Cristo já sofreu por mim, eu não preciso sofrer. Ai, gente, não. Ou tem duas Bíblias, existe duas Bíblias e eu ainda não sei, porque é incoerente. A minha Bíblia, eu consigo compreender que esse relacionamento com o Evangelho não me priva de sofrimento. O Evangelho me dá segurança para sofrer. Segurança dentro do sofrimento. De quê? De que eu suporto aquilo que está me acontecendo. Então, é possível eu passar por tudo e não negar a Cristo. E esse é o ponto, esse é o lugar que nós devemos nos posicionar. E não acreditar, revoltar, sabe? Ou ficar desmotivado mediante as dificuldades que nós enfrentamos, gente. Não podemos, não é suficiente. Bora continuar. O pagamento de imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingissem justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: Mostra-me um denário. De quem a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus. Gente, ninguém pega ele de surpresa. Ninguém pega ele de surpresa. Não, peraí. Eu me lembrei de uma situação. Não foi nem surpreso, mas admirado. Eu vou colocar assim. Não foi nem surpresa. Eu não vou nem usar essa palavra surpreso. Eu vou usar uma palavra chamada admirado. Qual foi a admiração dele? Quando um certo governador, né, um homem de autoridade, vai a Jesus dizendo e rogando a ele para que curasse um dos seus servos. Ele fala, não, senhor, eu sou homem de autoridade. Governador, não. Eu sou homem de autoridade. Se eu falar para um dos meus servos vá, eu sei que ele vai me obedecer. Então, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga apenas a tua palavra e eu creio que ele será curado. E a Bíblia diz, está escrito, que Jesus falou, que admirou-se Jesus, porque em toda Jerusalém não se tinha visto fé como a deste homem. Então, a única coisa que pode fazer com que Cristo fique admirado, mas não pego de surpresa, é a nossa fé, tá? Então, se podemos deixá-lo surpresos, se nós podemos deixá-lo surpreendido, que seja pelo tamanho da nossa fé. Que seja pelo tamanho da nossa fé. Mas salvo isso, não tem como nós, ou quem quer que seja, pegar ao nosso Jesus de surpresa, tá? Então, ele está olhando tudo, cuidando de tudo. Nós só precisamos acreditar nisso. Amém? Vamos continuar. Versículo 27. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro morreu, e o segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram os 7... Cadê? Me perdi aqui. Peraí. E morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Versículo 32. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que citam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chamou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe
perguntas. Quando eu vejo essas questões e eu vejo o quanto que às vezes as pessoas interpretam a morte, a entrega de Jesus como se Roma matasse, como se Jesus foi morto por causa do Império Romano. E não. É óbvio que não, muito pelo contrário. Pilatos lavou a sua mão para dizer, olha, eu não condenaria esse homem. Eu o declaro inocente. Vocês estão matando este homem. Vocês estão crucificando este homem. As minhas mãos, eu o declaro inocente. Inocente. Então, qual que é a ideia? É nós aprendermos. Nós aprendermos aqui. Qual que é o ponto que nós devemos aprender aqui? Que até a morte nós precisamos obedecer. E quem levou ele foi morto, não pelo Império Romano. Ele foi morto por causa dos sumos sacerdotes. Vocês têm noção? Que por causa dos líderes religiosos é que Cristo foi morto. Obviamente que sabemos que tudo aconteceu porque estava escrito. Tudo aconteceu porque estava escrito. Nada do que aconteceu pegou o Pai de surpresa. Absolutamente nada. Nada do que aconteceu o pegou de surpresa. Pelo contrário, aconteceu exatamente tudo conforme estava escrito. Por isso Cristo estava dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Para que se cumprisse o que estava escrito nas escrituras. E aí ele agia. E assim, gente, é que nós devemos viver. Mesmo que os nossos irmãos de fé, porque vamos pensar ali, eram os irmãos, eram ali todos descendência de Abraão, eram seus irmãos, os seus irmãos o julgaram, o condenaram, os seus irmãos fizeram isso. E é esse o nosso papel hoje, fazer diferente do que esses mestres da lei, do que os saduceus, do que os sumos sacerdotes fizeram. O que, Carol? Lançar, crucificar os nossos irmãos. Não. O evangelho é um convite para a morte, é nós morrermos pelos nossos irmãos. Esse é o convite do evangelho, é a morte, morrer para os nossos irmãos, para salvar os nossos irmãos. Glória a Deus, nos ajude, Espírito Santo, nos ajude. Vamos terminar. Versículo 41. O Cristo é o Senhor de Davi. Então Jesus lhes perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar,
fazem longas orações. Esses homens são punidos com maior rigor. Então, aqui, não sejamos. A Bíblia, ela não nos mostra só a quem devemos seguir, a quem devemos nos parecer, mas a Bíblia também relata maus exemplos. E um desses eram desses sacerdotes, desses mestres da lei. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Que dia que foi? Foi ontem. Acho que foi ontem. Eu estava assistindo um filme bem antigo. Cartas para Deus, né? A grande maioria, talvez aí eu acredito que deva já ter assistido. Esse filme é de 2010. Incrível, meu Deus, como é surpreendente. Como é surpreendente. Uma criança diagnosticada com câncer. E ela começa a fazer cartas para Deus. Esse é o nome do filme, Cartas para Deus. E do meio para o fim, ele tem uma piora, né? Aquele adolescente, ele começa a piorar. De todo o filme, vamos pensar, os olhos naturais, era daqueles que mais tinham fé. Era aqueles que mais conversavam com o pai, que mais tinham um relacionamento com o pai. Era essa criança. E era a que mais estava sofrendo. Era ele cometido pelo câncer. E aí um senhor vai conversar com ele e fala, olha, você é o escolhido de Deus. Você é um guerreiro de Deus. Deus te escolheu para uma grande missão que muitas pessoas não conseguiriam viver. Ele olha assim, fica todo, né? Nossa, eu sou um guerreiro de Deus, chama ele assim. Eu sou um guerreiro de Deus, então? Você foi escolhido para mesmo com diagnóstico de câncer terminal. Você manifestar o reino de Deus. Você foi escolhido para isso. E na hora, e até lembrei de alguns casos que recentemente na minha família foram diagnosticados com câncer e um outro com tumor, né? Porque o câncer é um tumor maligno. Então teve um diagnóstico de câncer e um outro de um tumor. E eu olhando para tudo aquilo e eu falando, gente, de fato, são pessoas muito fortes que foram escolhidas para isso. Carol, Deus vai escrever ali, olha, eu quero que essa pessoa tenha doença. Deus vai se alegrar com isso, Carol? Não, eu não creio nisso. Não creio que ele vai se alegrar. Mas ele sabe a quem permite. Porque é impossível para mim. Para mim não entra na minha cabeça. O diabo trabalhasse... Não só na minha cabeça. É antibíblico isso. O diabo trabalhar sem a permissão de Deus. Não tem como o diabo lançar uma enfermidade em alguém sem a permissão de Deus. Ah, Carol, era de alguém que era cristão, era de alguém que era evangélica, que tomava Santa Ceia. Não. Mas Jesus pagou o preço por toda a humanidade. Toda a humanidade foi comprada com o sangue de Jesus. Jesus não comprou os evangélicos. Jesus não comprou os judeus. Não. Jesus comprou toda a humanidade. Ainda que as ovelhas da casa do meu pai que estão perdidas e não se lembram que são ovelhas, elas estão debaixo dessa autoridade de Jesus. Qual que é a questão agora? Elas reconhecerem isso.
E é elas irem para debaixo dessa soberania dele, reconhecendo: eu sou pecadora, não teria como pagar o preço pelos meus pecados. Por isso, eu reconheço a Cristo como meu Salvador. Porque eu sei que sozinha eu não conseguiria ser reconciliada ao Pai de novo. Eu sei que se não fosse pelas obras de Jesus naquela cruz, se não fosse por Ele ter deixado hoje o Consolador, eu não teria dado conta. Eu não teria caído em si, eu não teria os meus olhos, sem a ajuda dele, os meus olhos jamais, as escamas dos meus olhos jamais cairiam. É Ele. É Ele. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. E por isso nós devemos viver os seus passos. Não por medo do inferno. Não. Mas por gratidão a quem muito fez por mim. Esse amor, quando eu paro para olhar, é esse amor que me constrange. Porque Ele amou tanto o Pai e decidiu obedecer. Ele olhou para os seus que o haviam crucificado e Ele era cheio de amor. Porque mesmo olhando para aquelas pessoas que estavam zombando dele, estavam rindo dele, o Pai olha e fala: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Quando eu olho e me lembro de tudo que Cristo passou por mim, sem necessidade. Hoje, gente, a vida dele ia continuar a mesma no céu. Ele já tinha autoridade. Ele não adquiriu autoridade na terra. Ele já tinha. Pelo contrário, para vir para a terra, ele teve que abrir mão de toda a sua autoridade. Ele teve que abrir mão de toda a sua majestade, perdão. Ele andava em autoridade. Ele abriu mão de toda a sua majestade, de todo o seu poder como Deus. E hoje devemos ter, no mínimo, gratidão. No mínimo. Então, aquilo que hoje eu luto para obedecer, as escolhas que hoje eu faço, elas são por causa do que Ele já fez. É uma forma de retribuir aquele que tanto já fez por mim. Então, quando eu obedeço, quando tem a oportunidade de pecar, das vezes que eu consigo dizer não, é uma forma de honrar a Ele. Para dizer: Senhor, não foi em vão o que o Senhor fez. Sabe, de olhar e o desejo no meu coração é esse. Eu quero que o Pai olhe para mim e fale: não foi em vão. Não foi em vão. Morrer por ela não foi em vão. De poder agradar o Espírito Santo. De poder deixá-lo feliz. Não vivo a vida que hoje levo por causa de pastor, por causa do meu pastor. Não é por causa da minha pastora. A vida que hoje eu levo é uma forma de agradecer a tudo aquilo que Ele fez por mim. Porque Ele já fez muito. Ele já fez muito por mim. E a única forma de retribuir
é obedecer. A única forma de retribuir é seguir os seus passos, é pisar onde ele já pisou. Hoje, gente, nós não estamos só. Seria impossível para nós fazermos a obra de Deus sozinhas. Seria impossível para nós fazermos a obra dele sozinhos. Mas nós podemos porque ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Essa é a graça do Evangelho. É entender que, indiferente, seja sofrendo ou não, seja vivendo dias bons ou não, não estamos mais sozinhas. O Espírito Santo é quem nos fortalece. O Espírito Santo é quem nos dá graça para continuar, graça para permanecer na verdade, graça para permanecer fiel até o fim. Hoje, gente, não é por nós, não é pela nossa força, pela nossa inteligência. Não é não. É pela graça. É pela graça. É pela graça. Não viva como se Cristo não tivesse morrido por você. Não viva como se Cristo não tivesse morrido por você. Viva de forma consciente que alguém que não merecia, alguém que não precisava, morreu em meu lugar. Porque aquela cruz é a minha. Era para mim. Aquela com toda a humilhação, com todo o escárnio, com todo aquele sofrimento, era para mim. Mas ele tomou ela em meu lugar. E hoje, o que ele espera de nós? O que ele espera de nós é essa obediência. Gente, não viva para pastor. Não viva a sua vida com Deus, ai, por causa de fulano de tal, por causa de ciclano. Não. Viva pela fé. Viva para a glória de Deus. Viva por Ele. Viva por Ele, decida morrer por Ele. É possível hoje manifestar o reino de Deus mais do que manifestamos ontem. Que o Senhor nos dê oportunidade hoje para manifestar o reino de Deus. E quando esta oportunidade chegar, que nós venhamos usá-la com autoridade, nós venhamos a usar as oportunidades que nos serão dadas para manifestar o reino de Deus. Ai, amém? Amém? Deus abençoe. Mais uma vez, quero convidar vocês para o nosso evento, aí agora as mulheres, sábado, tá chegando, sábado à tarde, para o nosso evento de mulheres que vai acontecer no Colégio CCI aqui da Samambaia. E eu preciso que você coloque o seu nome na lista. É um evento totalmente gratuito, você não paga para entrar. É um evento totalmente gratuito, aonde para entrar você só precisa colocar o seu nome na lista, tá? Nós conseguimos aumentar o número, então ainda tem algumas vagas, porque agora passamos para 200 vagas. Tem algumas, tá? Mas já estamos aí indo também para a reta final dessas vagas. Então, se você quer ir nesse evento, participa, me procura, manda mensagem aqui, Carol, me manda o link do grupo, eu quero entrar no grupo do WhatsApp e eu quero estar nesse evento.
nesse culto a Deus. Eu quero participar disso com vocês e vamos juntas adorar ao Senhor, sabendo que Ele merece. Amém? Deus abençoe. E eu aguardo vocês amanhã, às 8 horas da manhã, para irmos para Lucas 21. Tá bom? Uma excelente segunda-feira para todas nós. Beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Deus abençoe.